Oi, gente, tudo bem? E aqui hoje esse episódio muito especial, maravilhoso, com uma comunicadora e uma executiva incrível, que é a Jaqueline Silva. Ela é diretora de produção e negócios do Canal Rural. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Michelle. É um prazer estar aqui com você também, né? Vendo tantas mulheres aí à frente e tendo espaço, tendo voz, né? Tendo lugar de fala. Isso é muito importante. A gente estava falando aqui antes, inclusive, de começar um programa, esse apoio importante que as mulheres dão umas às outras, realmente se apoiarem em seus negócios e em seus projetos. A gente precisa replicar isso cada vez mais, né, já que para servir de exemplo e conseguir ampliar. E a gente está vivendo realmente uma época mais, digamos assim, interessante, com mais apoio e também mais espaço para conseguir realmente ramificar e conseguir ampliar esse mercado. Porque você, claro, além de comunicadora, você também é uma grande executiva, né, aí do mercado e do agronegócio, que é um mercado que eu gosto muito particularmente. E eu gostaria que você falasse mais sobre você, assim, sobre a sua jornada, né, como profissional da área de comunicação e hoje como executiva. Claro. Eu brinco que eu fui escolhida pela comunicação, não fui eu que escolhi, porque em nenhum momento quando eu era pequena eu ficava com o microfone na mão, ou eu falava, olha, eu vou ser repórter, eu vou ser jornalista, eu vou ser artista. Não, isso nunca teve muito na minha visão. Eu achava que eu ia ser engenheira naval, imagina, eu queria construir navios quando eu era criança. Nossa, que legal! E aí Diferente. ao começar, qual foi a universidade, qual a universidade que eu vou fazer... Por algum motivo, eu digo hoje em dia que foi com certeza, né, os anjos que disseram no meu ouvido, eu fiz comunicação social. E aí, mas eu não sabia se eu ia para a parte de marketing ou para o jornalismo, porque, né, alguns anos atrás, esquece isso, não precisamos falar de anos, mas alguns anos atrás a gente tinha que escolher entre comunicação social ou entre marketing ou jornalismo. E aí eu resolvi vir para o jornalismo. E aí, quando a gente entra realmente para esse universo, vira uma cachaça. E eu brinco que eu escolhi comunicação social e jornalismo porque eu não gosto de rotina. Então, Também não. sagitariana, né, não gosta de rotina. E, para mim, a vida do jornalista sempre ia ser uma eterna descoberta, que é exatamente o que acontece hoje, né? Acho que somos jornalistas, somos comunicadoras. Estamos comunicando sobre um tema. Eu já passei por vários temas. Eu comecei no Hard News, né? Subindo o morro no Rio de Janeiro e fazendo, assim, troca de tiros. E isso me deu uma bagagem muito importante. Claro. Depois eu acabei vindo para o jornal impresso e eu trabalhei no Jornal do Comércio. Ou seja, eu também falava sobre economia. Aí depois fui para a Band, onde eu fui apresentada ao vídeo. Né, que eu não imaginava que eu ia gostar ou que ia querer vídeo. Eu não era uma pessoa desenvolta, né, que eu pegava o telefone e ficava falando quando eu era mais nova ou criança. Não, ao contrário, eu sempre fui uma pessoa mais tímida mesmo, mais na minha. E aí, quando eu vim, a gente começou a fazer alguns testes, né? E eu passei já para um teste bem próximo ali, eu ainda era estagiária, para começar a apresentar um boletim. Legal. E aí começou essa cachaça, né? Aí na Band eu apresentei o Jornal da Band, que era o nosso jornal local, todos os dias, e nos finais de semana apresentava o Jornal da Band aqui em São Paulo. Então eu vinha uma vez por mês, eu entrava no rodízio deles. Aí na sequência saí, fui para Globo, cobrindo ali RJTV, depois Bom Dia Rio, e migrei para o entretenimento. Trabalhei com a Ana Maria Braga, depois Legal. no Video Show e depois na Fátima Bernardes. Aí eu fui para esse outro lugar, né? Porque quando a gente está no jornalismo, eu posso falar por mim, eu achava que eu ia viver aquele jornalismo para sempre. Porque eu era séria, então o sonho era, não, eu vou trabalhar no Jornal Nacional e vai estar tudo muito sério. Não. Exatamente. Quando eu fui para o entretenimento, eu descobri um universo leve. Porque quando você está no jornal diário, você também se deixa pesado pelas notícias, né? Exatamente. Até o semblante, assim, fica mais carrancuda. Infelizmente, a gente tem muitas notícias não tão boas, né? Então, você não fica uma pessoa olhando a vida tão colorida. É diferente no entretenimento. Então, quando você está ali frente a frente com ídolos, né? Então, eu tenho muita sorte de ter podido entrevistar a Jô Soares, a Xuxa, a Ivete Sangalo, o Roberto Carlos. Então, assim, os grandes nomes, né, de hoje que a gente tem como ídolos, eu consegui estar perto, eu consegui entrevistar, eu consegui ter esse contato e entender esse lugar do entretenimento. E aí, fiquei muito tempo em São Paulo, no Rio, resolvi me mudar para São Paulo com uma expectativa de começar a trabalhar também um pouco atrás das câmeras. Então, eu vim fazer um projeto com um diretor da Globo,
que a gente estava trabalhando para Discovery, que se chamava Mundo Urbex. Se chama, ele está até hoje no ar. Legal. Que a gente fazia exploração urbana. Então, como ir a esses lugares abandonados e resgatar a história desses lugares. De novo, somos comunicadores, independente do quê. Mas nesse momento eu resolvi fazer a Academia Internacional de Cinema para produção executiva. Show! Foi aí que a chavinha virou e eu virei e falei, nossa, que interessante olhar para esse processo como um todo. E aí eu comecei nessa nova jornada de não estar só em frente às câmeras, porque nesse projeto eu também era apresentadora, mas de estar conversando com o cliente, fazendo captação, entendendo patrocínio, entendendo leis de incentivo e começando a conectar com outros canais, até vir o agronegócio. Nossa, é uma jornada muito bonita, realmente. Começou no jornalismo, no hard news, foi para o entretenimento e se descobriu agora na produção executiva, na frente, na liderança, realmente, de um dos maiores canais de agronegócios do país, quiçá da América Latina. E quando você falou realmente essa transição que a gente faz do jornalismo, que também fez muito hard news, para o entretenimento, é uma mudança de chave. A gente acha que não consegue. Até tem um certo preconceito, né? Entretenimento. Muito. Como assim? Eu sou jornalista. Por que eu vou fazer entretenimento? Porque a gente acha que não é rir o tempo todo. Então, essa disrupção que a gente passa é muito importante e vai, de uma certa forma, nos moldando e tem facilidade para conseguir transcorrer em outras áreas. E a produção executiva eu fiz na FAAP também. E, claro, voltei bem para essa questão. No caso, você fez na Academia de Cinema, eu fiz na FAAP. Então, bem voltada para a TV, no meu caso, que é o que está fazendo agora. E é diferente, não é, Jaque? Quando a gente se descobre, nós, claro, como qualquer pessoa, mas como mulheres, principalmente, que a gente pode realmente ser quem a gente quiser ser. E a gente traz do jornalismo muita responsabilidade, comprometimento. Eu acredito que, como você como executiva hoje também, à frente às câmeras, o que você traz, a sua experiência assim, do jornalismo para agora a liderança feminina nessa empresa do agronegócio? Que é claro que a gente sabe que qualquer outra área de jornalismo é uma área que tem bastante homens. E do agro talvez tenha um pouco mais. Mas, assim, como é que você se reconhece hoje como líder de um setor que grande parte tem homens? Claro, depende da política também de cada empresa, que te deixa mais à vontade com isso. Não, com certeza é um universo ainda muito masculino, Sim. né? Quando eu entrei, era até um pouco mais aonde a gente está. Eu acho que a cada ano que passa, o agronegócio, assim como todos os outros setores também, consegue olhar e ver a mulher não como uma concorrente ou não por estar ali por cotas e sim por competência. Exato. E também temos tido cada vez mais mulheres competentes e mulheres se profissionalizando nesse lugar. Então, quando eu fiz a Academia Internacional de Cinema, foi muito para fazer essa parte de produção, para produtos e para projetos. Quando eu fui para o Canal Rural, era uma outra responsabilidade, né? Eu estava assumindo ali vários times e de um universo que, mesmo comunicadora, eu ainda não conhecia. Então, o que eu fui procurar, que é o que eu falo com toda mulher, profissionalização. Então, eu fiz um MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios na FGV, porque daí sim eu consigo tocar qualquer tipo de negócio. Não só um canal de TV, porque você começa a entender como um negócio é formado, ter ideias, trocar, né? E na sequência eu fiz o Agro CEO, que é para quê? Para você olhar para esse mercado na Exalc, que é para você olhar para esse mercado e entender um pouco mais como a cabeça desses CEOs ou C-levels, né? Esse curso é mais para direção no mínimo e depois C-levels. Como é que a gente vai falar sobre esse agronegócio, né? Então, eu acho que o que eu trouxe um pouco do jornalismo, talvez essa forma de apuração, né? O que eu preciso, quais são as ferramentas e também qualquer assunto que eu precisar, eu consigo resumi-lo e entendê-lo rapidamente, né? Então, as coisas acontecem. Eu acho que a gente, como fica como jornalista, são várias as caixinhas. Um dia você está com um advogado, outro dia você está com um médico, outro dia você está com um engenheiro. Você consegue drivar rapidamente para o que você precisa. E aí foi o que eu fiz, né? Eu olhei para esse mercado e falei, tá, como me preparar para estar nessa cadeira? Porque, de novo, eu acredito que mulheres estão hoje cada vez mais ocupando o seu espaço por competência, né? Com certeza. E a gente está indo aos poucos. Claro, eu digo aos poucos porque é um processo ainda que não é tão acelerado como a gente gostaria, mas estamos indo, ocupando o nosso lugar de fala. É claro que existe muita diferença ainda de equiparação salarial entre as lideranças, por exemplo. Mas vamos lá, tem empresas que seguem isso de uma forma tranquila, trabalhando bem essa questão da diversidade.
E também cuidando bem a questão da etariedade, que para nós pega bastante nesse sentido. Ainda tem muito preconceito, certo, Jaque? E questão realmente da etariedade, diferença entre homens e mulheres. Né? E quando você fala em liderança, assim, quais são os seus maiores desafios quando você se assumiu como líder? Aí sim, independente, mas dentro do agronegócio, dentro de um canal de televisão. Qual a diferença assim, de gerir um canal de TV e um canal como o Canal Rural que cresce constantemente, que é uma referência, qualquer lugar do país você vai, todo mundo sabe que é o Canal Rural, você vai no evento fora do país assistir o Canal Rural. Isso é um crescimento que você está indo aí, apoiando, isso não te assusta um pouco? Então, acho que é incrível, né? Isso que você está falando. O Canal Rural está há 27 anos no ar já, Sim. falando com o produtor rural, né? Mostrando o nosso agronegócio e cada vez expandindo mais. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa história do canal e dessa expansão. Porque desde que eu entrei, além do Canal Rural, a gente abriu o Canal do Criador, que é um segundo veículo que tem a mesma abrangência do Canal Rural e que também está no ar, né? E trazendo ótimos resultados, que fala da pecuária, principalmente, quando a gente está falando da parte de gado. E a gente tem o BRIN TV, que é uma TV conectada dentro da Samsung Plus. Legal! Ou seja, como é que a gente conecta o público final dentro da narrativa do que hoje o agronegócio está fazendo. Então, a gente conseguiu aí, só nesse momento, amplificar para 3 lugares. Agora, a gente vai lançar o Canal Rural também na TV Samsung Plus, que é o quê? A TV conectada, né? É qualquer pessoa que tiver uma TV Samsung podendo assistir o Canal Rural, independentemente de ter uma TV por assinatura. Então, cada vez mais o Canal Rural está ampliando a sua distribuição e fazendo eventos e eventos mais importantes, né? Agora mesmo a gente tem no dia 9 de setembro o Fórum Internacional da Agropecuária em Cuiabá para posicionar o agronegócio frente ao mercado internacional. Ou seja, a gente está, né, recebendo muitas regras que precisamos cumprir para continuar exportando nossos produtos. Tá. O que a gente já está fazendo? A gente já está fazendo muita coisa. Hoje a gente tem 7 milhões de toneladas de soja certificada sendo vendida. Nossa, e isso não existe. Isso ainda não é divulgado para fora da bolha. Então, quando a gente faz todas essas parcerias que a gente tem feito, amplificar a nossa distribuição e conseguir falar com o público final, a gente consegue atingir isso. A gente vai ter agora uma parceria com a CNN, que vai estar junto com a gente no fórum e durante o G20 do Agro, que a gente vai fazer uma cobertura em conjunto. Imagina, né? É como eu faço que esse público final tenha essas informações que existem. O agro está ali, o agro está fazendo de forma correta, o agro está olhando para a sustentabilidade, mas isso não está na grande mídia. Sim. Então, o que o Canal Rural está fazendo? Ele está se conectando à grande mídia, que é a CNN, e também ampliando a sua distribuição, porque cada vez mais a gente precisa explicar para essa criança de onde sai a comida que chega na mesa dela. Não é da gôndola do supermercado. Eu brinco muito que nem a porca Peppa, nem a galinha pintadinha falam do agro. Exatamente. Então, assim, né, fica difícil se 2 animais não falam de onde eles surgiram, eles falam de absolutamente tudo, mas não falam, né, de onde eles surgiram. A gente tem uma narrativa, de novo, gigante para falar do agronegócio. É um terreno ainda muito pouco explorado quando a gente fala de entretenimento. E aí eu tenho trazido toda essa bagagem que eu tenho e esse conhecimento até de conexões dentro da minha vida, né? TV Band, Globo, tanto que a pessoa que a gente está conectando hoje na CNN é da minha época de Band. Nossa, então, assim, a gente consegue cada vez se reencontrar, claro, né? Eu estou fazendo outros projetos com pessoas que são heads da época da Discovery. Então, como é que eu trago todas essas conexões e faço com que o agronegócio consiga chegar, né, no consumidor final? Que aí vai conseguir trazer uma coisa que é o meu propósito, dar protagonismo para o produtor rural. Nossa, que legal. Adorei saber do teu propósito. Eu ia perguntar para você qual é o seu propósito. É isso. Quando eu cheguei no Canal Rural. Muito bom. Trazer protagonismo, porque ele já é protagonista, sim, Michele. Com certeza. Ele já faz, ele já acorda cedo, ele já tem uma vida dedicada à produção de alimentos e que é difícil, mas que o público final não vê. O público final acha o quê? Ah, não, ele ganhou as terras. Não, ele é milionário. Mas quem teve coragem de, há décadas atrás, ir para o meio do nada, dormir numa casinha de lona e investir naquela terra? É quem hoje está performando, enquanto outros preferiram ficar dentro do apartamento tomando banho de água quente. Tá tudo certo.
São escolhas na claro, vida, né? Claro, mas é muito importante. Quando você falou assim de dar voz, o protagonismo para esse produtor rural e deu exemplo isso da Peppa, isso é sensacional, porque a sensação que eu tenho também é que as pessoas, olha, o dia que chegou a comida, é só no mercado que compra, acabou. Mas tem toda uma cadeia produtiva por trás disso, né? A pessoa que acorda cedo, lá o profissional, essa situação que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, tá bem complicado, ainda continua por meses e ainda não teve recurso. Sim. Então, pô, imagina, o pessoal tá lá, sabe, trabalhando, então fez um pouco, acredito que sim, tem fé que tenham visto isso também, como está sendo esse trabalho. Por isso que é muito importante, sabe, esse papel, assim, o seu papel, principalmente ali, nessa liderança e principalmente com esse propósito que você falou, foi muito legal. Gostei, sabe, de escutar, assim, porque, nossa, é difícil a gente escutar isso, dar protagonismo, sabe, para quem não tem, trazer à tona, sabe, a importância que tem o trabalho na terra, sabe? Isso é muito legal. Hoje, o nosso produtor rural, ele não tem nem só o protagonismo, e ele também não tem ainda uma estrutura que ele pode contar. Então, a gente tem muitas legislações em outros países que apoiam totalmente o produtor, Sim. que aqui no Brasil a gente não tem. Aqui não tem. Então, hoje, o produtor rural, ele é um vencedor. Sim. Ele acorda, ele planta, e ele não sabe se ele vai colher. Mas se ele não colher, ele continua com uma dívida, né, no banco que ele vai ter que pagar. Se não chover, quem vai ter o prejuízo é ele. Se pegar fogo, o prejuízo é dele. E aí o que é que chega para o público final? Que o produtor está colocando fogo. Como uma pessoa vai colocar fogo próximo à casa dele? Quem colocaria fogo próximo à sua casa? E porque o fogo ele pode simplesmente não ser controlado e queimar a sua casa. Então, as mensagens que ainda chegam para o nosso público final não são as verdadeiras. Agora, é um erro do público final? Não. Porque o canal rural, ele acaba falando para o produtor rural. O canal rural é o lugar onde o produtor toma a decisão de negócio. Ele escuta o canal rural para saber o que ele vai fazer, como vai ser a próxima safra dele. Qual é o valor da arroba que ele vai ter. Quais são as boas práticas que ele precisa ter para poder melhorar essa produção. Como ele precisa ser sustentável. Os veículos de comunicação que falam para fora da bolha, porque eu tenho muita noção de que as mesmas pessoas que consomem o canal rural consomem esses outros veículos. Sim. Na hora do entretenimento. Mas o que acontece quando a gente coloca numa novela da Globo que no primeiro episódio mata o produtor rural, que é menor, do lado e passa a novela inteira atrás da produtora rural? É o senhor feudal. É isso que chega para o público final. E é isso que a gente precisa desmistificar. Eu não estou dizendo que não existe, eu acho que existe de tudo, né? Sim. Como existem maus médicos, como existem maus advogados, podem existir maus produtores, mas não é a maioria. Ao contrário, a maioria está levantando cedo, trabalhando muito e produzindo o que chega na nossa mesa. Porque se não fossem por eles, a gente simplesmente não comia. Exatamente. Isso é muito importante você estar falando, dar realmente um outro olhar, sabe? Mostrar, é isso que está acontecendo, trazer à tona isso. Isso é uma missão muito importante. E também eu falo dessa questão do produtor e da produtora rural. Que eu tenho uma amiga, que é a Alessandra Bergman, no Rio Grande do Sul, ela tem um programa que tinha o Campo e Batom, vocês têm ainda, um beijo, Alessandra, maravilhosa, que trabalhava muito com a questão da atuação da produtora rural. E é importante também dar voz a essas mulheres que trabalham com produtoras rurais, muitas delas também são donas de fazendas, donas, proprietárias de terras. Eu falo porque tu também tem um programa, certo? Mulheres... A protagonista. A protagonista, que é muito legal. E, é claro, você entrevista pessoas que são referências na área do agronegócio, na área da economia, outros setores. Como é que você vê esse papel hoje da mulher se posicionando no agronegócio como líder, como economista, como comentarista, como produtora rural, como empresária? Como você vê realmente esse crescimento, essa escala, junto com a importância, inclusive, que o canal rural dá, essa abertura e essa voz para esses produtores de uma forma geral? Então, a mulher, eu trago essa bandeira e o professor Tejon está muito junto comigo também quando a gente conversa, a mulher vai ser a voz do agro para fora da porteira. A mulher tem esse acolhimento e ela vai conseguir explicar melhor, sutilmente, o nosso agronegócio. Então, eu acredito que ela vai ser a nossa protagonista para trazer essa visibilidade, porque ela é mulher, porque ela é mãe, porque ela tem esse acolhimento, porque ela vai conseguir sair de algumas saias justas que talvez esse público final a coloque de uma forma
com mais classe, né? Eu diria. Então, a gente acredita muito. Por isso que, desde que eu entrei no Canal Rural, eu venho pensando em trazer um projeto e entendendo como é que é esse mercado. Mas antes eu fui me profissionalizar, eu fui entender o mercado, eu fui entender onde estavam essas mulheres. Porque não adianta fazer só mais um grupo de mulheres. A gente já tem muitos grupos de mulheres dentro do agronegócio. Sim. O que eu poderia fazer de diferente dentro do maior canal de comunicação do agronegócio? Dar visibilidade. Então, o nosso objetivo é, primeiro, unir os grupos de mulheres do agronegócio, que, consequentemente, a gente vai unir as mulheres do agronegócio e trazer visibilidade para trazer autoridade. A gente só tem autoridade, Michele, quando a gente tem visibilidade. Legal. Então, isso é o que está faltando para a mulher do campo ainda. A gente vem crescendo muito. Eu tenho entrevistado mulheres incríveis, com histórias incríveis, mas que outras não conheciam. A gente acabou de ser parceiro também do Mulheres Positivas com um prêmio Mulheres Positivas do Agro. Sim. Nenhuma das mulheres que ganharam eram conhecidas das mulheres que já estão nesses grupos. Então, assim, o número de mulheres cada vez fazendo mais coisas é crescente. E mais do que isso, me incomoda um pouco quando eu ouço e já ouvi algumas narrativas, não, mas a mulher, vamos colocar ali a coloração pessoal, ou vamos falar... Tá tudo bem, a mulher gosta disso, mas não só disso. Mas não só disso, claro. E aí, quando você precisa deixá-la menor, você vai para esse lugar. Então, eu preciso, e é missão também, mostrar às mulheres que têm muito o que falar. Tanto que várias pesquisas mostram que as mulheres estudam muito mais do que os homens. Mas também uma pesquisa do LinkedIn mostra que para você se candidatar a uma vaga, como mulher, você tem que ter pelo menos 80% de todas do que a vaga está te pedindo. O homem, com 50%, ele se candidata. Sim. Ele aprende no meio do caminho. O homem é mais seguro. O que falta para a mulher? Essa segurança. E mais do que isso, olhar outras mulheres e ver o que outras mulheres estão fazendo. Aí a gente fala da sororidade. Por isso a protagonista, por isso está aqui, por isso a gente começou esse bate-papo e eu comecei te falando o como é importante as mulheres estarem nesse lugar. Porque eu encontro e eu entrevisto mulheres, eu falo que elas são protagonistas pequenas, médias e grandes, independentemente da idade. Porque às vezes é uma pequena produtora que colocou um painel solar e começou a reduzir 20% do que ela tinha de custo. Ela é uma protagonista. Ela está ensinando outra produtora a fazer isso. Não é só a CEO de uma grande empresa, ela também tem o espaço dela. E ela vai conseguir espaço para falar com a gente. Hoje mesmo eu estava gravando o programa e tinha uma senhorinha que começou em 1998. Ela se separou do marido, ficou com 5 filhos. Nossa. E não sabia o que fazer. Ela quebrou várias vezes, mas ela não deixou de tentar. E ela hoje é presidente de sindicato rural. Nossa, maravilhosa. Então, e ela falando assim, mas eu eu fico tímida. Eu falei, é muito importante você estar aqui. Você está representando todas essas mulheres e essas senhoras que abriram a porta para a gente estar aqui podendo falar. Então, assim, o projeto de mulheres me brilha muito os olhos e o que eu quero cada vez mais é que todas as outras mulheres se sintam proprietárias. Esse é um projeto de todas. Ele não é o sentar e conversar com a Jaque no estúdio. Eu quero entender o que a mulher do norte, do sul, do centro-oeste, do sudeste está fazendo. É nas redes sociais, é no Instagram, é no YouTube. Segue a gente, fala o que você está fazendo, mostra, olha, eu comecei a utilizar esse defensivo e melhorou isso. Eu estou utilizando os bioinsumos e melhorou a minha produção. A gente quer saber o que essas mulheres estão fazendo, quais são, né, as atividades e como é que elas estão se desenvolvendo. E eu quero ver uma CEO também falando. É um projeto delas. Como canal rural, eu dou visibilidade. Né? Então, sim, a minha cadeira me fez pensar nesse projeto, me fez colocar de pé, me fez convencer internamente também que é um projeto importante para a gente se posicionar. E agora a gente está nesse processo de atrair outras mulheres. Sororidade, né? Isso é muito importante. Eu adoro essa palavra. Sororidade. E você falou também de representatividade. No caso, quando as mulheres se sentem representadas. Por exemplo, quando vão ao seu programa, sabe, como protagonistas. Um lugar, na verdade, que sempre foi delas. Sim. E quando a gente fala sobre essa questão do protagonismo das mulheres, eu me lembro que eu fiz recentemente um conteúdo, uma matéria para uma TV, né, que faz conteúdo para algumas emissoras de televisão. E realmente eu cheguei e entrevistei uma mulher que tinha a ver, claro, a matéria, o foco era sobre ESG. Mas era uma mulher no ESG falando sobre sustentabilidade, voltado muito ligado para o agronegócio.
E olha que interessante, porque realmente as pessoas não sabem que é possível fazer isso. A produtora rural também consegue fazer. Então, é isso. Você olha essa mulher que também se separou, já faz uns anos, ela tem 3 filhos no caso, mas teve que tomar à frente a feira, sabe? Tipo, Expo Inter, AgriShow, ali liderar, lá. E esse ensinamento, sabe? Essa forma de ela mostrar para nós o quanto é possível e, ao mesmo tempo, é uma vida tão dura de produtora rural, a gente fica assim, nossa, ela conseguiu, sabe? Quem sou eu diante de todas as minhas reclamações que a gente tem da vida? E isso é muito legal, sabe? Sim. Que esse olhar que você tem sobre o mundo rural, sobre os produtores rurais de uma forma geral, isso é muito importante, sabe? Isso tem muito a ver com o olhar de comunicadora, com o olhar de jornalista. Sim. Quando você subia lá o morro, quando você ia... essa perspicácia é uma coisa que vem realmente da gente e você coloca em sua liderança. A gente nasce comunicador. Acredito que sim. Eu acho que é uma coisa que já nasce com você, né? Quando você fala desse protagonismo da mulher que ela tem, sim. Tanto que o nosso slogan é um A, porque é a natureza, é a terra, é a colheita. Tudo começa com A, é a produção. Então, o feminino, ele sempre esteve, ele sempre vai estar presente, porque é através do feminino que vem a vida. Então, assim, e eu acho que eu tenho um certo... acho que é até preconceito de mulheres que ficam muito, não, mas a gente não tem espaço. Eu acho que a gente não tem. Mas que a partir do momento que a gente começa a se colocar, sim, os homens aceitam. Então, tem um pouco de vitimismo em alguns lugares, sim. Né? E não é culpa da mulher. E nem é culpa do homem, sim, não é culpa de ninguém. É culpa de uma história. Eu brinco que éramos deuses e deusas. Concordo. Fomos queimadas como bruxas, viramos a costela do Adão e agora a gente está tentando voltar para estar do lado do homem. Exato. A gente não quer o lugar deles, a gente quer estar do lado. Né? Todas as produtoras, ou a maioria que eu recebo lá, têm os seus maridos, elas estão ao lado deles. E eles, depois que elas entraram, respiraram aliviados, que falaram, nossa, que bom, um outro olhar, está me ajudando, está fazendo. Ou outros que falam, não, ela sempre esteve do meu lado, ela que não queria aparecer. Então, falta um pouco, eu acho que por isso que a gente está aqui comunicando, da mulher, acho que a palavra é exigir esse espaço mesmo. E se preparar para esse espaço. Porque ainda temos, né, uma diferença salarial, mas temos hoje uma lei que não deixa mais que isso aconteça. Né? Então, cada vez mais a gente vai abrindo portas para que as meninas que venham possam, sim, ser o que elas quiserem. Hoje a gente estava conversando também com uma das entrevistadas que falou que o curso que mais procura no interior de São Paulo é para dirigir maquinário. Olha que incrível. Né? Sim, eu tenho legal. Que fazer aquilo que o meu coração está disposto, que bate o meu coração, que eu quero, que eu gosto, que brilha os meus olhos. Então, eu acho que a gente tem esse papel, né? Você como comunicadora, falando de uma forma mais ampla, eu dentro do nosso universo do agronegócio, mas dando essa voz, né? O que hoje a mulher precisa fazer para ela estar? Então, voltando, cargo de liderança que é mais difícil, lidar com pessoas. Eu acho que esse é o maior desafio, porque as pessoas são diferentes. Exato. Né? E o que talvez agrade um não agrade o outro. E aí, neste processo, a mulher tem que saber que ela não vai agradar a todo mundo. E isso é muito difícil para a mulher. Exatamente. A gente já traz isso. Muito. A gente conseguir. Hoje, quando você falou que a mulher é geradora de vida, é a segunda vez que eu escuto isso hoje. É muito importante. Interessante isso. Nada é por acaso, eu acredito. Claro. E quando você falou dessa situação, né, da mulher geradora, realmente desse propósito que tem... E tudo isso que está acontecendo, sabe? Nesse mundo que a gente está... E eu olho assim, nossa, que legal. Como é bom ter mulheres assim, como você, que fala sobre isso, que fala sobre esse seu propósito, que fala sobre essa geradora de vida e se colocar realmente juntos e juntas, sabe? Não sendo mais que o outro. Isso que é importante a gente deixar bem claro aqui, inclusive, sabe? Esse equilíbrio que é legal. E é sempre muito bom, sabe? Escutar e ver mulheres incríveis como você. A gente está indo pro final. Mas assim, Jaqueline, foi muito legal, sabe? Escutar de você isso, porque já faz um tempo que eu te acompanho, sabe? Assistindo e vendo, e é claro, também me sentindo representada. E você, como mulher líder agora, dizendo aqui pra gente uma mensagem final, né, para aquela câmera lá. Você pode dizer para essa mulher que eu quero ser como uma Jaqueline Silva, eu quero também ser uma mulher líder, ou essa produtora rural também nos assiste, diz assim, o que eu preciso fazer?
Então, primeiro, profissionalização, né? Primeiro, estude muito, mas estude aquilo que você ama. Estude aquilo que você faz e que você levanta e não vai ter aquele peso para fazer naquele dia. E eu acho que o que mais fica para a mulher e para qualquer pessoa a gente não é nada. A gente está alguma coisa. Então, eu estou líder no Canal Rural, mas eu sou a Jaque Silva que começou lá atrás, subindo o morro, fazendo as matérias, e hoje eu estou diretora do Canal Rural. Mas se você é de verdade e sente aquilo e faz com um propósito que não é só para você, porque a gente não nasceu sozinha e não está sozinho, se o que você faz é por você e é pelo outro, não tem nenhuma possibilidade de dar errado. Maravilhosa. Muito obrigada, viu, Jaque? Obrigada mesmo pela sua presença aqui. Tá? Obrigada a você. És uma parceira aqui, com certeza, do programa. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, viu? Obrigada a você. A gente se vê com certeza nesses encontros, né, de mulheres. Cada vez mais a gente tem essas parcerias e vai encontrando e se conectando a essas mulheres empoderadas como você. Obrigada pela participação. Obrigada. Pessoal, então, ó, acompanhe, tá, o canal Mil Silva, o programa aqui falando de ideias, viu? Ativem lá o sininho para receber esse e outros conteúdos. E até uma próxima.